graças a Deus, paz seja sobre a sua vida. Nós estamos na temática sobre o reino de Deus, sobre o evangelho do reino. Nós já falamos que o reino de Deus é a esfera em que Deus expressa toda a sua glória, todo o seu domínio, todo o seu governo. Quando eu sei que eu vivo o reino, quando a vontade de Deus ela é prioridade. Se essa vontade não é prioridade, alguma coisa está errada, ou eu não faço parte do reino, ou eu penso que vivo o reino, mas eu não vivo o reino. Então, o reino não é simplesmente um lugar onde você comanda, onde você manda, não. O homem teve o governo, Deus deu para ele o governo sobre a terra, sobre todas as coisas, mas o homem vendeu esse governo, vendeu esse domínio para o diabo quando pecou contra Deus. E finalizamos o vídeo anterior falando sobre os sinais que provam que eu tenho carregado o reino, que eu tenho anunciado o evangelho do reino. Quais são os sinais? Voltando para Mateus capítulo 4, versículo 23, temos aqui alguns sinais em Mateus capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e sarando toda a sorte de enfermidades e doenças entre o povo. Olha só, veja só. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e sarando toda a sorte de enfermidades e doenças entre o povo. Aqui é Cristo iniciando seu ministério e a sua mensagem era: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, as marcas, os sinais da presença cabal do reino de Deus é a operação dos dons, é a manifestação do poder do Espírito para curar doentes, para curar enfermos, para libertar pessoas cativas fisicamente a uma enfermidade. Esses são alguns dos sinais que nós encontramos quando o reino de Deus está presente em um lugar. Eu não entendo por que existe um grupo que fala contra as curas divinas. Há um grupo teológico que é contra o princípio da cura, que eles acreditam que tudo é invenção, que tudo isso é uma ilusão, que isso é uma criação de vídeo, que isso não existe, isso não é mais real. Esse tempo já passou, não tem mais porquê, isso não é mais necessário. Mas como que o reino está presente se algumas coisas não são alteradas? As enfermidades, elas tiveram acesso ao homem a partir do pecado. Porque Deus não criou o homem para adoecer. Deus não criou o homem para que o homem pudesse ser enfermo. Quando o homem pecou contra Deus no Éden, três coisas o homem passou para o diabo quando ele peca. Ele passou para o diabo o seu corpo, a alma e a terra. Essas três coisas, esses três elementos, o homem transferiu para o diabo quando peca. O corpo, ele recebe as enfermidades, as doenças e vive menos do que era programado a viver. A alma, ela, quando não se tem Cristo Jesus, ela vai diretamente para o lugar de tormentos após a morte. Então, você vai ver em Apocalipse que a morte e o Hades, eles andam juntos. A morte mata e o Hades recebe a alma dos ímpios para ali serem aprisionados e, por fim, serem lançados no lago de fogo ou o inferno. Então, o corpo ele foi acessado pelo diabo, ele foi acessado pelos males. E como que eu me nego ministrar cura sobre alguém se Cristo mesmo ele ensinou os discípulos a fazerem isso? Porque Jesus, quando deu ordem aos discípulos para que fossem evangelizar, ele disse: e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Imporão as mãos sobre os doentes e os sararão. Observe isso. São sinais que acompanham pessoas que carregam o evangelho do reino, que carregam o evangelho que liberta, o evangelho do reino. Esses sinais provam a existência, a realidade do rei do reino de Deus, que é Cristo Jesus, provam que ele ressuscitou. Então é necessário, nós temos que imitar a Cristo. Ele viveu nessa terra pregando o evangelho, curando os enfermos, fazendo muitos sinais e prodígios, e nós podemos fazer
Nós devemos fazer isso. Isso é marca de que o reino está presente. Há um texto poderoso também em Atos capítulo 10, falando de Jesus Cristo, o rei deste reino poderoso, que diz assim, 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Observe, olha as obras de Jesus. Primeiro ele foi ungido por Deus. Com o quê? Com o Espírito Santo. A unção sobre as pessoas que representam o reino, que pregam o evangelho do reino, é a pessoa do Espírito Santo. E com o poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, os sinais do reino é fazer o bem. A Bíblia diz que quando você pode fazer o bem, você não faz, você peca. Fazer o bem é curando os oprimidos pelo diabo, tanto oprimidos fisicamente como psicologicamente, ministrar cura emocional, cura espiritual, cura da alma através da palavra de Deus, através do evangelho do reino. Nós precisamos vivenciar isso, porque são os sinais, são as marcas do reino de Deus presente. É triste porque vivemos uma geração em que não se crê mais na profundidade do poder de Deus, não se crê mais na profundidade da palavra e não se crê mais nos sinais que evidenciam Cristo na mensagem do pregador, na mensagem do ministrante. É triste porque aqui nós vemos os sinais do evangelista e do mestre. Jesus andava ensinando nas sinagogas, isso é função de mestre, e curando as enfermidades do povo, é sinal de um evangelista. Uma das vocações, nós temos 5 vocações na Bíblia Sagrada: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A única vocação que está com todas as outras é a vocação de mestre, é uma unção poderosa. O evangelista precisa entender o que ele está pregando. Ele precisa conhecer o que ele está ministrando, ele tem que saber ensinar o povo quem é Jesus, ensinar quem é Deus, o que é o amor, o que é a salvação. Então, a unção de mestre precisa também estar sobre o evangelista, como estava sobre Jesus. Aqui nós vemos o mestre e o evangelista, a palavra e a fé. A palavra e a fé. O que acontece hoje que as pessoas rejeitam as curas, rejeitam os milagres? O que acontece é que se priorizou muito os milagres, se priorizou muito os sinais, as curas, as revelações, as profecias. Isso se tornou uma prioridade nas mensagens das pessoas. Não se tinha mais palavra, não se tinha mais Bíblia para se ministrar. Então substituíram a Bíblia pelos milagres que aconteciam. Vivemos... Aqui tem um livro interessante chamado Os Generais de Deus. Os Generais de Deus. Eu quero mostrar esse livro para você. Veja só. Os Generais de Deus. Aqui diz os evangelistas de cura. Os evangelistas de cura. É um livro extraordinário que fala a biografia de muitos homens de Deus, como Oral Roberts, Bosworth, Jeffreys, Hutters, Searle. Então, homens que marcaram a sua geração com um avivamento de cura, de milagres, de prodígios. Mas as pessoas trocaram a palavra pelos milagres, trocaram a palavra pelo movimento, trocaram a palavra pelo mover em si. Jesus, ele fazia muitos milagres, mas também ensinava muito a palavra de Deus. Então, não tem como a fé andar sem a palavra. E sempre que a palavra é pregada, a fé ela é gerada. Então, tem que ter palavra, tem que ter Bíblia. Essa é outra marca do reino, outro sinal da presença do reino. A exposição da palavra. A preocupação capciosa de anunciar o evangelho puro, de anunciar o evangelho genuíno de Deus. Tem que ter esse cuidado, tem que ter essa preocupação por parte daquele que está ministrando. Ele não deve ficar preocupado com os sinais, com as curas. Não, não, não.
A primeira coisa com a qual devemos nos preocupar é com a exposição das Sagradas Escrituras. Exposição das Sagradas Escrituras. Como tem sido a exposição das Sagradas Escrituras nas suas mensagens? O Evangelho do Reino tem Bíblia, tem palavra e tem sinais, tem prodígios, tem curas. Comece a clamar por isso sobre a sua vida. Comece a clamar ao Senhor, coloca na minha boca, nos meus lábios, o Evangelho do Reino e nas minhas mãos a unção dos sinais, a unção das curas, a unção dos milagres que provam a presença do Rei do Reino, que é Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Temos logo mais um próximo vídeo, ainda falando sobre o Reino de Deus. Deus é conosco, Deus é contigo, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Paz sobre a tua vida.